Bom, nós sempre começamos os domingos de dia com as coletas de sangue e o parâmetro dos pacientes. No quadro a gente anota os parâmetros, as alterações, mas a gente também tem que colocar um papel, que é um documento. Você chegou a fazer frequência cardíaca do Bruce? Não. O fluxo de paciente nesse hospital é muito maior do que os outros normalmente, então a gente tem que prestar atenção e manter bem organizadas as alterações de cada paciente para não perder nenhuma informação. Como enfermeiros, a gente também aplica as medicações, então tem que prestar atenção para não ter nenhum erro e marcar certinho qual medicação foi feita. Como vocês viram, eu anotei os parâmetros primeiro no quadro e eu estou passando agora para as folhas de cada paciente. Então tem o horário 8, 9, 10, 11, e aí eu coloco quem que urinou, quem teve alteração nessa urina, quem teve vômito, quem está hipotérmico, que a gente tem que manter aquecido. Eu realmente coloco o mais detalhado possível, porque isso pode fazer diferença no final das contas. E isso que eu entro 7 horas da manhã, e aí era umas 11, meio-dia, então eu tive que resumir muita coisa para vocês de 12 horas em poucos minutos. O que mais me interessa, me instiga de trabalhar nesse hospital é que além de ter um número bom de coisas que eu posso ver e aprender, eu posso botar a mão na massa. Então imaginem, é um hospital com bastante emergência, animais críticos e uma estudante que gosta de intensivismo, então dá super certo. Aqui eu estava fazendo um cálculo de infusão contínua de norepinefrina, que é um vasoativo porque tinha um paciente que era doente renal crônico e ele não estava conseguindo manter a pressão arterial dele acima do nível que a gente precisa e também não estava sendo responsivo à fluoroterapia. Por ele ser doente renal, já em um estágio bastante avançado, e o rim, uma das funções dele é manter a pressão arterial sistêmica, então imaginem que realmente estava muito difícil para ele manter, a gente teve que entrar com essa medicação. Nesse dia eu consegui almoçar sem ter nenhuma intercorrência, eu consegui fazer o almoço completo, só que nem sempre é assim, na verdade, na maioria das vezes não dá para comer assim, de forma calma. Nesse dia foram, se eu não me engano, 2 ou 3 emergências, todos esses animais internaram, mas infelizmente a gente teve um óbito. Uma pincher de uns 15, 16 anos, que ela chegou com dificuldade respiratória, alteração em ausculta pulmonar, muito provavelmente edema pulmonar por causa cardiogênica, então um problema no coração dela, estava fazendo esse edema pulmonar, só que a gente, fez o manejo emergencial, ela ficou mais calma, os parâmetros estabilizaram, mas depois ela descompensou e veio a óbito. Outra emergência foi esse bonitinho aí que ele engoliu. A princípio tinha sido um palito de churrasco, só que depois a gente foi saber que na verdade era um ferrinho, um objeto que nem dava para identificar. Essa dilatação gástrica dele, que provavelmente era o que estava causando. E depois de 12 horas eu finalmente estava indo para casa. Eu realmente queria mostrar mais para vocês, eu tento, só que vocês sabem que nem sempre dá, né? Eu tenho que preservar os pacientes também. Essa cara aqui que eu tô já tá para vocês terem uma noção como que foi, né? Bem, assim, não foi o pior que eu já fiz de urna assim, nesses domingos, mas também não foi parado. Do plantão de hoje, eu queria passar pra vocês, falar de um assunto bem importante, na verdade, que é recorrente na profissão que a gente escolheu, no curso que a gente escolheu, que é a eutanásia, que ninguém nunca vai estar preparado. No começo eu me senti culpada porque eu não sabia as coisas, então eu não conseguia ajudar por isso. E hoje, mesmo sabendo, eu me sinto culpada quando... Mesmo sabendo, eu não consigo fazer o suficiente para salvar o paciente. Aliás, falando não só de eutanásia, né? Eu tô falando de óbitos no geral. Quando é específico da eutanásia, eu tento pensar que a gente tá acabando com o sofrimento daquele animal. Isso pra mim é extremamente importante. Muito pior você deixar o animal sofrendo quando a gente sabe que o prognóstico dele não vai ser ruim. Mas óbito, não sei... Tem essa questão de eu gostar muito de emergência, eu gostar muito de intensivismo, eu estudar bastante sobre isso, e daí quando não dá certo alguma coisa e o paciente vem a óbito, vem um sentimento de culpa e de que eu devia ter feito tal coisa. Só que não adianta pensar isso, eu sei que não adianta. A gente faz o melhor na hora que dá, do jeito que a gente tá pensando na hora. O raciocínio tem que ser rápido, nem sempre a gente vai fazer as melhores escolhas, ou mesmo assim vai ser a escolha certa e não vai ser o suficiente pro paciente. Essa paciente do óbito de hoje... Semana passada foram 3, pra vocês terem noção. Mas hoje foi 1, e essa paciente, ela tava em edema pulmonar cardiogênico, provavelmente. Só que ela tava assim há 2 dias já. Então, talvez, se fosse um pouquinho antes que ela tivesse chegado pra gente, a gente teria conseguido manejar. Mas mesmo assim, a gente fazia atendimento emergencial, cuidando da temperatura dela que tava baixa, a glicemia também tava baixa, teve o edema, provavelmente cardiogênico, aí foi feito furosemida, que é um diurético. Mas era 2 dias que ela tava daquele jeito.
Às vezes os danos são irreversíveis e a gente não consegue mudar isso. Outra coisa né, uma coisa mais leve, é a gente ser esperta. Principalmente mulher. Às vezes eu percebo que a gente, como mulher, a gente demora um pouquinho pra ser mais comunicativa. Não é uma regra, obviamente. E aí, no mundo que a gente vive, a gente tem que ser esperta. O que eu fiz hoje? Chegou o paciente que é pra cirurgia. E ia vir um anestesista, e eu quero ser anestesista. E é muito importante a gente ter comunicação, né, o networking, conversar, trocar ideia, impressionar pessoas que a gente quer, né, da nossa área, ter contato. Aí eu falei assim, eu vou fazer o acesso pra ele antes dele chegar. Quando o anestesista chegar, o acesso já vai estar feito. E os parâmetros também. Então, eu deixei isso pronto pra ele. E vale a pena. E assim, deu certo, ele super agradeceu, elogiou a gente. Sempre tentem, quando te pedem algo, você fazer algo a mais. Algo que a pessoa tá precisando ou algo que ela não tá esperando. Que você vai receber elogio com certeza. E na medicina veterinária, como tem muita gente, é difícil você se destacar por ser bastante gente. Só que a grande maioria das pessoas não fazem o mínimo ou fazem apenas o mínimo. E é aí que fica fácil você se destacar. E eu não falo isso só na teoria, eu faço isso na prática. Eu faço isso desde o 2º ano. E adoram quando me pede alguma coisa e eu faço uma coisa a mais, a pessoa sempre me elogia para outras pessoas, isso é importante. E é assim que seu nome vai ficar sendo conhecido e você vai ter um nome bom, um network bom. Pra quando você formar, as pessoas terem confiança no que você vai fazer. Mas assim, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Esse plantão diurno, hoje foi de dia, né? Normalmente eu faço noturno, nesse início de férias. Eu fiz hoje de dia, amanhã eu vou fazer um noturno. Eu vou entrar em férias oficialmente, assim, eu já tô de férias. Mas eu vou viajar.